Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Beto e recentemente, no dia 15 de janeiro, o Zen nos presenteou com mais um álbum incrível. Pouco mais de 2 anos desde o seu último trabalho e alguns meses depois do nascimento da sua filha com a Gigi Hadid, o Zen chegou mais uma vez com músicas maravilhosas, porém sem um grande anúncio e grande divulgação na internet. Pra quem tá meio perdido ou vive num universo paralelo e não sabe de onde surgiu o Zen, ele fez parte do One Direction, que se formou lá no The X Factor e foi um grande sucesso mundial. Porém, lá em 2015, o Zen anunciou a sua saída do grupo e deixou o One Direction dizendo que queria ser um garoto normal, sem muita fama e sem tanto assédio das pessoas e da mídia. Só que, pouco mais de um ano depois, ele já estava emplacando seu primeiro hit solo no topo das paradas. Olha, poderoso, viu? E aí ele já entregou para os fãs alguns álbuns como Mind of Mind, o Icarus Falls e agora o Nobody's Listening, do qual eu vou falar um pouquinho mais para vocês e dar uma analisada assim bem de leve. Antes de começar esse vídeo, já curta aqui embaixo, se inscreva no canal e se você gosta de cultura pop, já corre lá no Instagram, o link do meu perfil tá aqui na descrição, que eu tenho certeza que vocês vão adorar todo o meu conteúdo que tá vindo por lá em breve. Então, vamos lá! Como a maioria dos fãs já deve ter notado, logo que o Zen lançou o Mind of Mind lá em 2016, ele apresentou uma nova pegada sonora dele, muito diferente daquele pop genérico lançado pelo One Direction. O Zen tem apostado bastante numa pegada mais R&B, folk, soft rock, e que tá agradando bastante o público e os críticos. Inclusive, o mesmo foi feito não só com o Icarus Falls, que tem músicas maravilhosas como There You Are, que é uma das minhas queridinhas, mas também com o Nobody's Listening, lançado por ele agora no início de 2021. Vale lembrar que no ano passado, um dos ex-colegas de banda dele do One Direction, o Harry, lançou o disco Fine Line e teve um desempenho perfeito nas paradas, inclusive ele alcançou o topo com a música Watermelon Sugar, conquistou os fãs e foi um dos grandes acontecimentos do ano. Então é inegável que haja também um pouquinho de pressão em cima do Zen para que o álbum dele se saia tão bem quanto do Harry. Afinal, a mídia sempre dá uma rivalizada de leve, né, entre os artistas. Mas vamos começar então. A primeira música do disco é Calamity, que pode soar um tanto quanto estranha pra muita gente, inclusive o mesmo aconteceu comigo. Quando eu ouvi a primeira vez eu fiquei tipo, que música é essa? Porque ela é um pouquinho diferente. O Zen, ele não parece muito cantar, mas sim recitar os trechos da música enquanto toca um piano assim, bem de boinha no fundo. Pra quem curte um som assim mais alternativo, essa música pode agradar bastante, inclusive me lembra um tanto a pegada do álbum Blonde do Frank Ocean, que tem, né, essa coisa mais diferenciada, vamos dizer assim. Já a segunda faixa do disco é Better, que foi conhecida pelo público pouco depois do nascimento da filha dele com a Gigi no ano passado. Apesar de não apresentar muitas novidades, né, não ser muito diferenciada das outras músicas e do catálogo do Zen, a faixa Better tem uma pegada assim de um R&B bem leve, é bem gostosa de ouvir e particularmente é uma das minhas favoritas do álbum. E pra quem gosta de uma pegada mais aguda na voz do Zen, assim como lá no One Direction e a música Dusk Till Dawn também com a Sia, essa música agora, Outside, pode ser a faixa perfeita. Afinal, ele se empolga um pouco, mas não muito pra não dar aquela destoada do restante do disco. E eu também gostei bastante. Já a próxima música, a faixa Vibes, foi escolhida como a primeira música de trabalho depois do lançamento do disco. E apesar dela ser um pouquinho mais animada e trazer uma pegada um pouco mais dançante, ainda assim ela se mantém na essência do Zen, sabe? É um ritmo assim um pouco mais acelerado, porém nenhuma grande explosão, nenhum grande grito, nada assim tão alto. Mas a música ganhou um videoclipe maravilhoso que tá disponível aqui no YouTube, então não deixem de assistir porque eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender.
Muita gente considera agora esse como um dos melhores momentos do álbum, que é a parceria do Zayn com a cantora e rapper Syd, que faz parte do mesmo movimento responsável por revelar grandes nomes da música como Frank Ocean e Tyler, The Creator. Essa música é realmente maravilhosa, eu também considero que é um ponto super alto do álbum, e ela traz uma pegada assim um pouco mais tropical, levemente agitada. E gente, é incrível como a voz dos dois nessa música, ela casou perfeitamente. Foi um feat assim que eu não esperava que fosse acontecer, até porque eu não conhecia ela antes dela participar do álbum, mas eu gostei bastante. Já agora a música Connection, segundo alguns portais aí na internet, é uma das piores do álbum, onde ela acaba declinando bastante o nível das músicas, porque ela não segue a mesma pegada da anterior, ou seja, ela não consegue manter um ritmo no disco. Vale lembrar que isso não sou eu que tô falando, tá, gente? Eu só tô reproduzindo aqui algumas coisas que eu li em alguns portais. Então, por conta dela não segurar o ritmo, ela acaba se perdendo no repertório do álbum. Mas eu não sei, sabe? Eu gostei bastante da música particularmente, mas assim, é real que depois da música anterior, Connection acaba dando uma quebrada na vibe, sabe? Tipo, não segue a mesma coisa assim. Eu acho que poderia ter sido uma música descartada, uma música substituída por uma outra que fizesse mais sentido. Já Sweet tem uma composição assim, um tanto quanto mais ousada. Assim como na música Pillow Talk, que foi o primeiro grande lançamento, né, do Zayn, depois em carreira solo, depois do fim do One Direction, e que alcançou, né, o topo das paradas, ele também apostou em Sweet numa pegada assim um pouco mais sexy, trabalhando a voz nessa pegada mais sensual. E a letra, como eu falei, ela tem assim um ar bem sexual assim, que sugere uma noite de muito calor e suor entre duas pessoas. É intenso. Mas, depois de uma grande noite, de grandes momentos, como na música anterior, aqui agora, em Unfuckwittable, Zayn se mostra um pouco mais solitário, um pouco mais vulnerável, um tanto quanto sentimentalmente abalado. Antes ele falava mais sobre curtir, sobre se entregar mais às coisas, ao prazer, já aqui ele fala um pouco sobre os problemas da carreira dele, sobre esse lado mais emocional e mais sentimental mesmo, e aquela coisa, né, gente? Até parece que ele realmente não queria ter a vida famosa que ele tem. Então, de fato, é uma música que traz uma pegada mais vulnerável, sabe? Uma pegada mais pessoal mesmo do Zayn, mais íntima, digamos assim. Já agora, na música Windowsill, o Zayn, ele une assim as forças com um rapper britânico chamado Devlin. Na verdade, eu não sei se é Devlin que se pronuncia, tá? Ou se é Devlin. Eu não sei, porque eu também não conhecia ele antes do álbum, risos. Essa música, eu acho que propositalmente, ela dá uma empolgada assim pra reta final do álbum. Afinal, ela é a antepenúltima. Então, ela tem um refrão assim, um pouco mais chiclete, que dá uma grudada na cabeça. Ela eleva um pouco o ritmo do disco também, pra ele terminar um pouco mais acima, sabe? Um pouco mais animadinho, assim, mais lá no alto mesmo. Eu gostei dessa música, sabia? Foi uma das que eu mais gostei do álbum também, eu acho. Agora, em Tightrope, o Zayn, ele aposta em alguns outros instrumentos que não foram muito explorados nas músicas anteriores, como, por exemplo, o violão. Mas não sei, sabe? Essa música... não sei se eu me conectei muito com ela, entendeu? Eu acho que é uma boa música, mas ao mesmo tempo não é uma música que eu ouço e falo, meu Deus, deixa eu voltar pra ouvir de novo, eu quero ouvir Tightrope. Tipo, não é isso, sabe? Eu acho que deixa um pouquinho a desejar, talvez. Porém, ela pavimenta muito bem o caminho pra música que vem a seguir, que é, sem dúvidas, a minha queridinha do álbum e a que eu mais ouvi desde que ele lançou lá no dia 15. Muitos portais, inclusive críticos, aclamaram bastante essa música finalizando o álbum, porque concordam que ela encerra o disco de uma maneira bem mais coesa. Ou seja, muitas pessoas dizem que ela não fez com que o álbum se perdesse, como foi o caso das músicas lá do Icarus Falls, que não se deu muito bem com a crítica, né? Não teve uma boa aceitação no geral. Mas assim, enquanto muita gente não trata essa canção como um dos grandes destaques do disco, pra mim, como eu já falei pra vocês, é a melhor sim, e tem o melhor refrão, e é a que eu mais gosto de ouvir. Ele tem então uma personalidade mais cool, mais tranquila, e eu acho que a edição da música fez total diferença pra que tudo se saísse muito bem. Mas e aí? Qual é a música favorita de vocês do álbum? Digam pra mim aqui nos comentários. Não esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever no canal,
compartilhar nas redes sociais. E se você gosta de conteúdo sobre cultura pop, corre lá no Instagram, o link do meu perfil tá aqui na descrição, que eu garanto que vocês vão gostar bastante de todo o meu conteúdo que tá vindo por lá. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, um beijo e até a próxima!